Então, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Aqui eu te ensino como se destacar no mundo corporativo e ser promovido para cargos executivos ganhando salários acima de R$ 20.000. Eu sou Alexandre Cury e o tema de hoje é: nunca sou considerado para uma promoção. E eu queria começar contando para vocês a história do Carvalho. O Carvalho, eu trabalhei com o Carvalho há muitos anos e ele tinha uma característica interessante, porque o Carvalho era um excelente profissional, realmente um profissional excepcionalmente excepcional. Era muito bom tecnicamente, tanto que na área que ele trabalhava ninguém conhecia mais do que ele da função ali, das atividades daquela área. Todo mundo precisava de alguma coisa, ia lá, ia procurar o Carvalho para saber o que estava acontecendo. E, de fato, o Carvalho gerava resultado, não é que ele era bom e não gerava resultado, não. Ele produzia muito resultado, ele trazia muito resultado para a empresa, só que o Carvalho tinha um problema. O Carvalho tinha uma dificuldade, uma frustração, por que não? Ele nunca era considerado para uma promoção. Então, por várias vezes, enquanto o Carvalho trabalhava lá com a gente, surgiram oportunidades de promoção na área dele, em áreas similares, e o Carvalho nunca era considerado para nenhuma promoção. E isso fez com que ele ficasse estagnado ali na posição que ele estava durante muitos anos. Então, ele estava parado lá e não conseguia evoluir dentro da carreira. Bom, numa determinada oportunidade, o Carvalho acabou recebendo uma oportunidade de fora da empresa, para mudar de empresa e trabalhar em outra empresa, e ele decidiu aceitar, decidiu sair da empresa, apesar de já estar há muitos anos lá, estava acostumado, mas foi uma boa proposta e ele foi. E o curioso é o que aconteceu com o Carvalho. Quando ele mudou de empresa, que ele começou na outra empresa, e a carreira dele foi meteórica. Em muito pouco tempo ele já foi promovido, depois foi promovido mais algumas vezes, enfim, ele teve uma carreira meteórica. E talvez você conheça alguém assim como o Carvalho. Se você conhece alguém como o Carvalho, me conta aí no chat. Ou talvez você mesmo esteja vivendo essa situação, né? Vivendo uma situação onde você é bom tecnicamente, você conhece bem a área, você cria, gera resultado e, no entanto, surgem as oportunidades de promoção e você não é considerado. E a questão é a seguinte: bom, o Carvalho, então, não era considerado para uma promoção, ele não tinha oportunidade de promoção naquela empresa. E de quem é a responsabilidade? Por que ele não tinha isso? Bom, não resta dúvida que a oportunidade era, que a responsabilidade era do próprio Carvalho, né? A gente não pode atribuir a um terceiro, como a empresa, esse tipo de responsabilidade. E das duas, uma, né? Ou você realmente tem um potencial para um cargo maior e você não consegue mostrar isso, ou seja, você reúne as condições, você teria condições de assumir um cargo maior, um cargo de liderança, um cargo mais alto, mas você não consegue mostrar isso. E se ninguém vê que você tem esse potencial, surge a oportunidade, mas você não vai ser considerado. E isso é um pouco lógico, né? Porque se as pessoas que decidem, se os tomadores de decisão, as pessoas que decidem quem vai ser a pessoa a ocupar aquele cargo mais alto não enxergam aquilo que você tem potencial, aquilo que você pode fazer, você não vai ser considerado. Por mais que você saiba que você tem esse potencial, por mais que você acredite nisso, se você não conseguir mostrar, não adianta nada. As pessoas que decidem têm que perceber isso em você. Ou pode ser pior, né? Você até acha que tem um potencial para um cargo maior, mas você não desenvolveu as habilidades necessárias para chegar lá. Então, te faltam ainda algumas habilidades. Agora, uma questão é importante. Bom, então quer dizer, eu acho que eu tenho um potencial, mas eu não tenho as habilidades, então acabou minha carreira? Não. Por quê? Habilidade é alguma coisa que você desenvolve. Isso é o fantástico das habilidades, né? Então a gente consegue desenvolver. Se você quiser, você consegue, você pode. Agora, o que você não pode é achar que você nunca vai conseguir, que você não vai conseguir, porque isso não existe. Conseguir ou não é uma coisa que só depende de você, só depende do seu esforço. Como habilidade é alguma coisa que a gente consegue desenvolver, a gente realmente sentindo a necessidade, querendo fazer aquilo, a gente
vai para frente, a gente consegue. E na questão do Carvalho, o problema era muito claro, por quê? Dentro da empresa, ele não tinha oportunidade. Quando ele saiu da empresa, a carreira dele decolou. Então, o que acontece lá é que ele não conseguia mostrar aquilo que ele tinha, as habilidades que ele já tinha. Então, a gente entra num problema que é ser e parecer. É um problema de credibilidade, né? Por quê? Ele não tinha a credibilidade que ele precisava dentro da empresa para ocupar um cargo mais alto, para ocupar um cargo de liderança. E isso é um problema. Mas vamos entender um pouco melhor como que é essa questão do ser e do parecer. O que acontece? O ser é o conjunto de conhecimentos, de habilidades, de atitudes que você desenvolve. Para quem sabe um pouco mais de psicologia, é o que a psicologia chama de chá, né? Chá, conhecimento, habilidade e atitude. Então, todos esses conhecimentos, essas habilidades, essas atitudes que você desenvolve, elas formam o seu ser, ou seja, é o que você é. O importante é deixar claro que o ser ou o como eu sou não é uma condição imutável. Ora, eu sou assim, então acabou, eu não tenho jeito, eu não tenho mudança, isso é como eu sou e fim de papo. Não, isso não acontece dessa forma. Então, por exemplo, se ser uma pessoa agressiva hoje, não significa que você vai ser agressivo para o resto da vida. Isso só depende de você. Mesmo as pessoas mais tímidas, que acabam se restringindo, não conseguem mostrar o seu potencial, ela não precisa ser assim para o resto da vida. Essa é uma condição que ela tem no momento, mas que ela pode mudar. E só depende dela. Ela é a única responsável por mudar isso, né? Então, basta ela querer. Então, conhecimento, habilidade, isso você adquire, né? Com estudo, com trabalho, você adquire. E as atitudes você consegue mudar se você quiser. Então, o conjunto, vamos dizer, de conhecimento, de habilidade, de atitudes são os seus hábitos, né? Isso forma os teus hábitos, a forma como você reage às situações. E isso você pode desenvolver. Então, o mais interessante é que você consegue desenvolver isso. Então, o que acontece? Como funciona isso? Com conhecimento, você aprende o que fazer e o porquê fazer. Então, quando você vai estudar, vai se aprofundar, vai participar de um curso, vai participar de uma mentoria, vai participar de um coaching, você vai adquirir mais conhecimento. Por quê? Você vai aprender o que você tem que fazer e o porquê que você tem que fazer. Porque, afinal, se você não souber o porquê que você tem que fazer aquilo, aquilo perde o sentido. Então, conhecimento é sempre o conjunto do o que eu vou fazer e do porquê eu vou fazer. Então, você pode dizer assim, eu não fazia assim, por quê? Eu não sabia que assim era melhor. Isso é falta de conhecimento, é a ignorância no bom sentido. Ignorância é falta de conhecimento. Então, se você não sabe que aquilo é melhor, ora, você não vai fazer. É simples assim. A partir do momento que você aprende que aquilo é melhor, você sabe o que fazer e você sabe por que fazer. Por que eu vou fazer? Porque é melhor do que o jeito que eu fazia anteriormente. Agora, o que acontece é que só ter o conhecimento não basta, ou seja, você saber o que fazer e você saber por que fazer, não basta, porque esse é um conhecimento que você tem e que se você não colocar em prática, ele não serve para nada. Então, já vamos deixar claro, conhecimento não colocado em prática, ele não significa nada. É que nem muita gente fala assim, não, eu tenho muita experiência. Ok, perfeito, mas você usou as situações que você viveu, a sua experiência, para mudar alguma coisa em você, para que você realmente não só aprendesse alguma coisa, mas colocasse em prática, por quê? Experiência que você não coloca em prática, ela não serve para nada. Então, o conhecimento é importante, mas ele por si só não basta. Você precisa colocar isso em prática. Então, para você fazer isso, não basta simplesmente saber o que fazer e o porquê fazer. Você precisa saber como fazer.
E o como fazer são justamente as habilidades. Percebe? Por isso que a gente vai construindo um, um, um pensamento, um raciocínio, mostrando que não é porque eu fui sempre assim que eu vou continuar sendo. Então, vocês viram no caso da história que eu contei do Carvalho, ele tinha dificuldade em mostrar a competência dele. Então, quer dizer, ele estava predestinado a ficar na condição que ele estava, na posição que ele estava o resto da vida? A gente viu que não, porque a partir do momento que ele muda de empresa, que ele passa a mostrar aquilo, ele passou a ter uma carreira completamente diferente. Ele mudou isso. Agora, então o que acontece? Essas habilidades você adquire. Ninguém está condenado a viver de uma forma o resto da vida. Não funciona assim. Por quê? A gente adquire esse conhecimento, adquire as habilidades. Então, com o conhecimento, a gente vai adquirir o que a gente tem que fazer, o porquê, e colocando isso em prática, aprendendo como fazer, a gente transforma isso em uma habilidade. E quando a gente faz isso, a gente muda a nossa forma de agir, a gente muda a nossa forma de ser percebido, né? E quando a gente fala em atitude, atitude está relacionada ao desejo, ao querer fazer alguma coisa. Por quê? Não adianta nada você ter conhecimento e ter habilidade, ou seja, você sabe o que fazer, você sabe por que fazer, você sabe como fazer, mas você não quer fazer. Então o que acontece? Você não vai fazer. Não adianta. Se a gente não tiver esses três componentes juntos, o conhecimento, a habilidade e a atitude, a gente não desenvolve um novo hábito, a gente não muda aquele hábito que a gente tinha. Consequentemente, Einstein falava, né? Se você faz a mesma coisa do mesmo jeito, é loucura esperar um resultado diferente. E basicamente é isso mesmo. Ora, se eu não mudo a forma de eu agir, a forma de eu pensar, como eu posso esperar um resultado diferente? Então, se você está na situação do Carvalho, onde você está na empresa, você acha que você precisa de uma promoção, só que as pessoas que tomam a decisão, os tomadores de decisão, não veem a situação dessa forma, ora, se você não mudar as coisas, como você vai esperar alguma reação diferente desses tomadores de decisão? Isso não vai acontecer. Então, se o Carvalho tivesse adotado uma postura diferente, se ele tivesse adotado uma atitude diferente, ele também teria sido promovido dentro da própria empresa. É que muitas vezes ele precisou dessa mudança para perceber, para sair daquela questão que ele estava já, como ele já estava há muito tempo, já conhecia muito bem, ele estava estagnado, ele estava confortável ali onde ele estava. E isso fazia com que ele não quisesse mudar. A mudança de empresa fez com que ele ganhasse uma nova motivação. Ele passou a buscar novos conhecimentos. Com esses conhecimentos, ou aprendendo a colocar em prática esses conhecimentos, ele ganhou novas habilidades e, obviamente, ele tinha o desejo, o querer fazer. Então, ele juntou esses três fatores, ele juntou o chá, ou seja, ele juntou o conhecimento, juntou as habilidades e juntou a atitude. E quando você junta essas três coisas, de fato, você consegue mudar, você consegue fazer melhor. Então, também não adianta você querer fazer, você ter a atitude, se você não desenvolver conhecimento e habilidade. Então, esse daí é um tripé que caminha junto. Então, se você quer mudar as coisas na sua carreira, se você quer alguma coisa a mais, é isso que você vai ter que buscar. Se as coisas não estão acontecendo como você imaginava, se você quer mostrar mais a sua capacidade, você vai ter que buscar trabalhar nessas condições. E isso forma aquilo que você é. Então, a forma como nós somos, como nós agimos, está ligada a isso. E ela, de novo, não é imutável. Você consegue mudar, você consegue ajustar. Então, esse conjunto, que são o conhecimento, as habilidades e a atitude, ele forma o seu ser. Ele é quem você é, de fato. E isso você consegue moldar, ajustar. Então, ninguém é assim para o resto da vida. Na verdade, você escolhe ser assim. Então, as pessoas conseguem esse tipo de mudança. Isso é perfeitamente possível. Por quê? Você pode falar assim, olha,
eu sou mal visto porque eu sou muito duro com as pessoas. Ora, se você é muito duro com as pessoas e você quer mudar, por quê? Você chegou à conclusão que você é mal visto por causa disso. Ora, se você é mal visto por causa disso, cabe a você querer mudar isso. Quando você quer mudar, você já tem a atitude. Então você já deu o primeiro passo no sentido de mudar. Agora, só ter atitude não é o suficiente, porque você não sabe como mudar. E para saber como mudar, você vai ter que aprender o que fazer e por que fazer aquilo. Consequentemente, você já tem o tripé que você precisa para realmente mudar, deixar de ser duro com as pessoas. E por isso que quando a gente está na empresa, tem alguns feedbacks que são muito importantes para a gente. Por quê? Eles direcionam a situação que as pessoas nos veem. Eles mostram para a gente como a gente é percebido dentro da empresa. Então é muito importante, se a gente quer uma situação melhor, a gente tem que ser de fato percebido como a gente é de fato. Se a gente é mal percebido ou percebido de uma forma negativa, porque a gente é de fato aquilo, então cabe a nós mudarmos essa situação. Então, quando você fala assim, por exemplo, eu sou desorganizado. Bom, se é desorganizado, você pode mudar isso totalmente. Então, é uma habilidade que você pode adquirir. Agora, não adianta. Você vai precisar, a primeira coisa que você vai precisar é ter essa percepção, ter essa consciência de que você precisa mudar, de que você precisa fazer alguma coisa diferente. Ora, eu não sei onde você quer chegar, mas se você quer uma promoção, se você quer uma progressão de carreira e as coisas não estão caminhando na velocidade, não estão caminhando como você deseja, você tem perdido as oportunidades, ora, tem alguma coisa errada, eu preciso mudar alguma coisa. E a responsabilidade é só sua. Não adianta você tentar atribuir essa responsabilidade a terceiros. É porque meu chefe me persegue, é porque a empresa não me reconhece. Não, você é que tem que mudar isso. Então, a primeira coisa que você precisa fazer é definir quem você quer ser. Então, isso é a atitude, ou seja, quem eu quero ser de fato. Eu quero ser isso que eu sou hoje e que não está me levando a uma condição melhor, ou eu preciso ser uma pessoa diferente, eu preciso adquirir características, habilidades diferentes que vão me levar a ser aquilo que eu realmente quero ser, que eu preciso ser. Uma vez que você definiu quem você quer ser, quem você precisa ser, onde você precisa chegar, você precisa adquirir conhecimento. Por quê? Para chegar lá, talvez eu não tenha o conhecimento que eu preciso, e não tem nada de errado nisso. Ninguém precisa saber tudo, ninguém nasceu sabendo. Então você vai buscar como adquirir esse conhecimento. O importante é que, se você não sabe aonde você quer chegar, fica difícil. Que tipo de conhecimento você vai adquirir? Que tipo de soft skill você vai adquirir? É muito complicado. Aí eu vejo profissionais, e isso é muito interessante, né? Às vezes os profissionais me procuram dizendo o seguinte: olha, eu preciso de uma promoção, eu não sei direito o que fazer, eu vou fazer um MBA, eu vou fazer uma pós-graduação. E aí eu pergunto, mas espera aí, para você conseguir a promoção, você precisa desenvolver uma habilidade técnica? Você precisa ser tecnicamente melhor do que o que você é? E ele fala assim, não, na verdade, não. Tecnicamente eu já tenho nível. Pô, então para que você vai buscar um MBA? Não é isso que você precisa buscar. Você precisa buscar se desenvolver em um soft skill, em outra coisa que o MBA não vai te dar. Então, de fato, você precisa adquirir conhecimento, mas não é esse conhecimento. Mas por que isso acontece? Porque a pessoa está meio perdida. Ela quer ser promovida, mas ela não sabe exatamente o que ela precisa desenvolver para chegar lá. Então, essa é uma questão muito importante. Você precisa aprender isso, para que aí sim você vai desenvolver o conhecimento, que é o conhecimento que te leva aonde você precisa. E aí, consequentemente, você vai desenvolver habilidades e vai chegar lá. Agora, se você não sabe o seu destino, você nunca vai chegar lá. Você vai ficar dando cabeçada, fazendo um monte de curso, MBA, pós-graduação, que não vão te promover. Por quê? Não era isso que você precisava mudar. Então, a pessoa já é boa tecnicamente, ela se desenvolve mais tecnicamente e aquilo não ajuda ela em nada, porque o problema dela, a deficiência que ela tinha,
não era técnica, era talvez de comportamento, era comportamental, emocional. Então, quando a gente fala em comportamento e em emocional, a gente está falando de soft skills. Ah, dá para corrigir? Claro que dá. É perfeitamente possível você corrigir. Então, uma pessoa que talvez seja explosiva ou muito emocional, você fala assim, não, não tem jeito, ela é assim mesmo? Não, ela não é. Ela pode mudar, mas ela precisa buscar o conhecimento que leve ela a mudar isso de uma forma positiva. E não adianta sair fazendo qualquer coisa, porque não é assim que funciona. Você precisa saber onde você quer chegar. E o ser, vamos dizer assim, o como você é uma questão básica para a promoção. Então, se você não tiver o conhecimento, a habilidade e a atitude para a função que você quer assumir, não vai adiantar, você não vai conseguir chegar lá. Então, você realmente precisa identificar quais são as habilidades que você precisa para a promoção, para o cargo que você deseja, e aí querer. Então, você tem que ter atitude. Não adianta falar assim, eu sou assim mesmo, e me quer assim mesmo, e senão um azar. Não, você consegue desenvolver qualquer coisa buscando conhecimento. Então, o ser é uma questão básica se você quer uma promoção. É isso que você precisa determinar quem você precisa ser. Agora, só ser não basta para ser promovido. Só ser, ter as habilidades que você precisa, você vai cair naquele caso que tinha o Carvalho, que eu comecei contando a história do Carvalho. Então, o Carvalho, ele era uma pessoa competente, ele era uma pessoa que tinha as habilidades que precisava para ser promovido. Então, ele já tinha o ser dele desenvolvido, ele já estava numa condição de ser promovido. Só que o que acontece? Não basta só ser, você também tem que parecer. Ou seja, se as pessoas que estão à sua volta, se os tomadores de decisão, os responsáveis pelo cargo para onde você quer ser promovido, não percebem você como uma pessoa que tem as habilidades necessárias para ocupar aquele cargo, por mais que você tenha essas habilidades, por mais que você saiba que tem essas habilidades, isso não vai ser suficiente. Por quê? Você é, mas você não mostra, você não parece. E parecer, na verdade, é a interpretação do ser na percepção do outro. Ou seja, não basta eu ser e eu saber que eu sou. Se o outro não me perceber dessa forma, não adianta nada. E o que é interessante quando a gente fala isso é que você tem que observar a percepção do outro. Isso é um detalhe extremamente importante. Pode passar até desapercebido, mas ele é extremamente importante. Por quê? Você vai parecer quando você é sob o olhar do outro. Então, não adianta você simplesmente ser de uma forma, mas não se mostrar dessa forma. Você não, as pessoas não perceberem como você é. Não tem jeito. Tá? Surgiu uma pergunta aqui do Marcelo: trabalho na indústria, como negociar com os gigantes do mercado, onde eles dão as cartas, como se posicionar? Marcelo, não tem problema, eu posso responder essa pergunta no final. Ela está um pouco fora do contexto da live, mas eu respondo ela sem problema. Eu só não vou responder agora, vou deixar mais para o final para não perder aqui o raciocínio do que a gente está falando, tá? Então, a questão é, se você vai parecer, você sempre tem que analisar a questão sob o ponto de vista do outro. Ou seja, por mais que eu acredite que eu tenha aquelas habilidades, será que o outro, as pessoas que estão à minha volta, elas me percebem dessa forma? Então é isso que você tem que se perguntar, sempre sob o olhar do outro, né? Porque não adianta você ser se não parecer. Porque você vai ter os conhecimentos, você tem a habilidade, você tem a atitude, mas se ninguém vê isso, isso não vai te conduzir à promoção. Então, no caso que eu contei do Carvalho, ele era, né? Ele tinha todas essas características, mas ninguém enxergava isso. Ou seja, ele não parecia. Ele era, mas não parecia. E ser e não parecer faz com que o seu potencial fique escondido, você percebe? Porque isso é ruim para você e é ruim para a empresa também. Por quê? A empresa poderia, vamos dizer, fazer uso no bom sentido
das suas habilidades para trazer muito mais resultado numa função de promoção, numa função, um cargo mais alto do que aquele que você ocupa. Ou seja, se você ocupasse um cargo maior, se você ocupasse uma função de mais responsabilidade, você traria muito mais resultado. E não, a empresa não perceber isso é ruim para ela e é ruim para você, obviamente, porque você acaba não conseguindo a promoção. Então, ser e não parecer, ela esconde o seu potencial. E não pode ser assim, a gente tem que mostrar o nosso potencial. E o que acontece é que quando isso está acontecendo, se você não tomar cuidado, você entra num processo de acomodação, você entra num processo de estagnação. Por quê? Essa acomodação ela pode ser na função, pode ser na empresa. E ela acontece muitas vezes. Às vezes você já está muito tempo naquela função ou naquela empresa, de forma que você já está acostumado com como as coisas funcionam. Então, olha, isso aqui funciona assim, sempre foi assim, nós sempre fizemos assim, sempre deu esse resultado. Então você acha que tem que ser daquela forma. E na empresa, você está há muito tempo na empresa, você já conhece todo mundo, você já sabe de tudo como funciona lá dentro. E você fala, bom, isso acontece nessa empresa, é assim mesmo, tal. Isso acaba causando uma acomodação. E uma acomodação é muito ruim. Por quê? Ela gera, primeiro, falta de desenvolvimento pessoal. Bom, se você já está naquela função há muito tempo, você acredita que já sabe tudo daquela função, já sabe como é que funciona, você para de buscar conhecimento, você para de se desenvolver. Então, isso é muito ruim para você, porque você pode ter certeza de uma coisa: a empresa como um todo, até porque é uma entidade, é um CNPJ, ele não faz nada, né? Ele não tem inteligência. Quem tem inteligência são as pessoas que estão lá. Mas a empresa, ela progride, ela sempre está caminhando para o futuro, está se ajustando. Se o profissional ele não faz isso, ele não acompanha, ganhando novos conhecimentos, novas habilidades, ele fica para trás. E aí a empresa passa por cima. Não tem jeito. E esse tipo de profissional, por melhor que ele seja numa época, se ele não se desenvolver, ele fica para trás e acaba sendo demitido. Não tenha dúvida. Por quê? Ele precisa se desenvolver, ele precisa acompanhar o que está acontecendo na realidade. Quando você já está ali estagnado, quando você está habituado com as coisas do jeito que elas são, isso acaba levando como um efeito colateral a falta de desenvolvimento pessoal. Então você fica. E isso gera também uma coisa extremamente ruim, que é o conformismo. O conformismo é quando você fala, não, as coisas são assim e não tem como mudar. As coisas são assim mesmo e é assim, isso é o que eu vou conseguir, isso é assim que é o máximo que eu consigo. Isso é ruim para você. Por quê? Você pode conseguir alguma coisa a mais, você tem potencial para conseguir alguma coisa a mais, sem dúvida alguma. Só que, por conformismo, você acaba não indo atrás. E aí você só olha para trás, né? Você só olha para o que aconteceu. Olha, eu não consegui essa promoção porque eu não tinha tal coisa. E você fica olhando para trás, e olhar para trás não te leva para o futuro. Então você precisa ver, tá bom, eu não tinha, mas o que eu preciso para fazer? E você vai atrás e vai conseguir. Então, a acomodação, seja na função, seja na empresa, ela acaba levando isso. E não tem nada de errado as pessoas ficarem muito tempo na empresa. Eu conheço pessoas que estão 30, 40 anos na mesma empresa e tiveram carreiras espetaculares. Por quê? Não é o tempo que você fica na empresa que determina o teu progresso, a tua evolução de carreira. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. O que determina a tua progressão de carreira é justamente a tua acomodação. Se você fica acomodado porque você já está habituado com aquilo, você acaba se conformando com determinadas coisas que você não precisaria, você se conforma. Então, você passa a olhar só para trás. Isso não tem a ver com o tempo de casa, tem a ver com a tua atitude, com a tua percepção de que você precisa evoluir sempre, você precisa sempre estar buscando o desenvolvimento pessoal, senão você não vai conseguir evoluir. Então, você acaba tendo potencial para um cargo maior, mas esse potencial você não consegue traduzir esse conhecimento, essa habilidade que você tem em resultados. Então, é como se você guardasse esse conhecimento só para você. Então, você mas não parece. E isso é muito ruim, né?
E aí você tem que tomar cuidado também, e isso pode acontecer, talvez vocês já tenham conhecido alguém aí durante a carreira de vocês, que é ao contrário, né? Que é o parecer e não ser. Ou seja, a pessoa é uma mentira, na verdade. Por quê? Ela é boa de marketing, né? A gente costuma falar que ela é boa de marketing, mas ela não tem conteúdo, ou seja, ela não é de fato daquela forma como ela consegue se vender, como ela consegue se mostrar. Então ela acaba conseguindo coisas que ela não, de fato, ela não desenvolveu as habilidades que ela precisava para conseguir aquilo. E isso acontece, mas é uma coisa superficial, porque a pessoa assim pode até conseguir uma promoção no primeiro momento, mas isso não se sustenta. Por quê? Porque não tem conteúdo, ela não gera resultado. Então, como ela não tem esse conteúdo, ela acaba ficando indo daqui para lá e para lá, para lá. Por quê? Como ela parece, ela se mostra de uma forma que ela não é, mas essa forma como ela se mostra acaba sendo atrativa. Então, ela vai para cá, ela vai para lá, mas ela não fica em lugar nenhum. Por quê? Ela não consegue gerar de fato resultado, ela não tem conteúdo para fazer isso. Então, é importante a gente ser e parecer. E aí a pergunta que se faz agora é uma pergunta um pouco lógica. Então, assim, qual que é o primeiro passo? O que eu faço, então, para mudar isso? E o primeiro passo que você tem que fazer é o ser, né? Não adianta você almejar um cargo de promoção se você não tem as habilidades para chegar lá. Então, você precisa ser, você precisa desenvolver as habilidades que você precisa para aquela função que você quer. E como você vai fazer isso? Você vai se desenvolver. Não tem jeito, você vai desenvolver essas habilidades. Então, você vai estabelecer aonde você quer chegar, o que você precisa para chegar lá e onde você está. A partir daí, você vai traçar um caminho para você chegar lá. Só que isso faz com que você agilize muito a sua promoção. Porque não é uma coisa que você está esperando e que vai acontecer meio que naturalmente. Na verdade, você tem consciência disso. E ter consciência faz toda a diferença do mundo. Por quê? Através da consciência, você vai desenvolver o caminho que você precisa para chegar lá. Ora, se eu sei onde eu estou, se eu sei onde eu quero chegar lá, quando eu traço esse caminho, eu traço ele de uma forma muito mais rápida. É uma reta que você vai fazer. Não é aquele caminho que você vai fazer todo torto para chegar lá. Você vai desenvolver uma reta. Ora, o que eu preciso? Ah, para chegar lá, então eu vou desenvolver essa habilidade, essa. Então eu preciso desenvolver tal e tal conhecimento. Então, é importante você fazer isso nesse sentido. Quando você tem consciência, quando você sabe aonde você precisa chegar, as coisas acontecem muito mais rapidamente. Então, é importante você saber. Então, primeiro, a primeira questão é saber, é o ser, né? O que eu preciso ser, o que eu preciso desenvolver em termos de habilidade. Agora, não adianta só ser, como a gente falou. Você, em paralelo, precisa começar a mostrar, você precisa começar a parecer. E aí é interessante você usar todas as oportunidades para você parecer. E para isso você tem que demonstrar interesse, você tem que agregar valor. Então, são oportunidades, por exemplo, numa reunião. Então, numa reunião, o que você vai fazer? Você vai se colocar, você vai fazer perguntas, que você vai demonstrar interesse sobre aquele assunto. Então, você vai fazer perguntas, você vai fazer colocações que sejam adequadas àquilo que está sendo discutido. Então, você vai entrar na reunião, você vai se mostrar na reunião, mas já com esse interesse, né? Isso é importante. Um projeto. Então, o que acontece? Você pode assumir um determinado projeto, alguma tarefa que talvez não fosse aquela básica do seu dia a dia, mas você quer o projeto, porque esse projeto vai te ajudar a mostrar que você tem habilidades que estão além daquelas que você faz no dia a dia. Porque se você só tiver habilidades para fazer o teu dia a dia, por que você vai ser promovido? Quem que vai te promover se aquilo que você faz é o que você consegue fazer? Não, para você ser promovido, você tem que fazer alguma coisa a mais. Como que você vai mostrar isso? Então, você pode entrar em projetos, ter projetos, né? Projetos são interessantes porque eles têm um começo e têm um fim. Então, aquela atividade do nosso dia a dia, muitas vezes, são atividades que são constantes. Mas quando você pega um projeto para você cuidar, você acaba tendo um começo e fim e você tem uma grande oportunidade para se mostrar, para mostrar que você tem habilidades além daquelas do dia a dia. Então, são oportunidades e você tem que aproveitar toda a oportunidade para mostrar que você consegue, que você pode ir um passo além. Quando você faz isso, então você e você
parece, ou seja, você se mostra da forma como você é de fato. E as pessoas que estão ao teu redor percebem. E uma vez que elas percebem, elas passam a te olhar de outra forma e passam a te considerar muito mais capacitado do que a função que você exerce. Ora, no momento em que surge uma oportunidade de promoção, é claro que você vai ser considerado. Então, isso agiliza demais o teu processo de promoção. Bom, pessoal, isso era o que eu tinha para conversar com vocês hoje. Então, eu vou deixar o chat aí aberto para as dúvidas. Fiquem à vontade para colocar suas dúvidas. Eu vou responder aquela pergunta do Marcelo que ele fez. Então, vou repetir aqui. O Marcelo ele fala o seguinte: eu trabalho na indústria e ele pergunta como negociar com os gigantes do mercado, onde eles dão as cartas. Como se posicionar? Bom, você tem que tomar um cuidado, Marcelo, porque o que acontece? Normalmente, nesse tipo de negociação, se você se colocar de uma forma dura, e esses caras, por terem o poder, por eles darem as cartas, como você fala, eles acabam tendo uma atitude um pouco mais dura, um pouco mais rígida, né? Se você também adotar uma atitude desse tipo e partir para confronto, para partir para ameaça, isso não vai te levar a um resultado positivo. Por quê? Você vai entrar numa disputa, vai entrar numa briga. E muitas vezes a gente quer fazer isso, até porque a gente acaba tendo que ceder determinadas vezes à imposição dessas empresas, quando a gente não queria ceder, mas a gente acaba fazendo isso por força das circunstâncias, por força do poder que ele está exercendo. A melhor forma da gente sair dessas circunstâncias é você se colocar numa posição, você identificar como que você pode ajudar essas empresas, esses gigantes aí do mercado, da forma como eles precisam de fato. Por quê? Se você se colocar numa posição onde você e os teus concorrentes são todos iguais e vão proporcionar a mesma coisa para ele tanto faz. Então, vai virar uma guerra de preço. Então, ele vai para cima mesmo e ele vai usar o poder dele para conseguir o preço que ele quer. E aquela empresa que ceder mais vai ser a empresa com quem ele vai trabalhar. A partir do momento que você sabe qual que é a dor dele, ou seja, o que tira o sono dele. Por quê? Debaixo daquela superfície onde ele está se colocando como poder, onde ele está colocando, ele tem coisas que ele precisa, ele tem coisas que incomodam ele tem problemas graves que precisam ser resolvidos. A partir do momento em que você se coloca como a solução para esses problemas, a coisa muda completamente de figura. Por quê? Você já passa a ter características, você vai atender a interesses dele que são diferentes do que o seu concorrente entendeu. E ele vai perceber também que você conhece bem ele, que você sabe o que está acontecendo com ele. E todo mundo quer ter parceiros dessa forma. Então, sair dessa situação onde vale a força e ir para uma situação onde vale uma parceria, porque você tem alguma coisa muito importante que ele precisa, assim como ele tem alguma coisa que você precisa, é a forma que você sai desse jogo de poder, né? A pior coisa que você pode fazer é num jogo de poder desse tipo ir para o embate, porque a tendência é que, pelo que você está me falando aqui, se for para o embate, você acaba perdendo. Eu conheci empresas que partiram para o embate numa situação desse tipo e acabaram indo à falência. E uma coisa que você tem que ter em mente sempre é muito melhor não fazer nenhum acordo do que fazer um acordo ruim. Então, se um acordo vai levar a sua empresa a uma situação de prejuízo, a uma situação que não é sustentável a médio e longo prazo, é melhor não fazer o acordo. Você acaba encontrando alternativas que vão ser melhor a médio e a longo prazo. Espero ter respondido aí. Vamos lá, pessoal. Pode continuar com as perguntas. Enquanto isso, eu vou oscilando aqui entre o Instagram e o Facebook e o YouTube para ver se tem lá também. Tem uma outra pergunta aqui da Tânia. Sempre tem que falar alguma coisa nas reuniões. Ela fala porque eu falei que você tem que aproveitar oportunidades de reunião para mostrar as suas habilidades, para mostrar que você tem alguma coisa a mais, mostrar os teus interesses, contribuir com alguma coisa. Você tem que tomar um cuidado, Tânia. Não é que sempre na reunião você tem que falar alguma coisa, tá? Por quê? Se na reunião você for aquele cara que sempre fala alguma coisa, mas que aquilo não agrega nenhum valor para a reunião, que aquilo não faz diferença, você vira o chato. Por quê? Você está sempre falando alguma coisa que, honestamente, não traz nenhum tipo de valor para a reunião. Então, é bom você
entrar em todas as reuniões, é bom você falar em todas as reuniões, mas você trazer para a reunião alguma coisa que agregue valor ao assunto que está sendo discutido. Mesmo que seja interesse, você demonstrar interesse naquele assunto. Então, isso vale também. Quando você entra na reunião para trazer, para agregar algum valor, aí sim você ganha. É assim que você tem que entrar em toda a reunião. Para fazer isso, não tem jeito. Você vai ter que se preparar um pouco antes da reunião. Então, você sabe qual que é o assunto. Ora, sabendo daquele assunto, você já tem que pensar, poxa, o que eu posso agregar para esse assunto? O que eu tenho de experiência, de conhecimento, de habilidade que eu posso contribuir? Então, muitas vezes, são determinadas coisas que não tem nada a ver com você, mas que você pode contribuir de alguma forma por alguma experiência passada que você teve, por algum conhecimento que você adquiriu recentemente, alguma coisa assim. Não tem nenhum problema. Poxa, eu escutei na live de ontem do Alexandre um negócio que vai me ajudar na reunião de amanhã. Perfeito, são conhecimentos que você adquire o tempo inteiro. Então, levar esse tipo de contribuição dentro de uma reunião é extremamente bem aceito e bem, vamos dizer, bem quisto ali e vai te ajudar muito dentro da sua promoção, porque você é uma pessoa que participa de uma forma positiva, que você agrega. Então, às vezes, não tem nada a ver com o seu dia a dia. Mas se você puder contribuir com alguma coisa, vale a pena. E até ajudar a pessoa que está expondo, a pessoa que está enfrentando o problema lá. Então, dá a sua contribuição no sentido de ajudar, no sentido de que você tem interesse que aquilo que seja resolvido. Por quê? Quando você vai além da sua função, você acaba mandando uma mensagem, ao parecer, que eu falei tanto hoje, mas você acaba mandando uma mensagem interessante. As pessoas que estão vendo percebem o seguinte: poxa, mas o Alexandre trouxe isso aqui, ele tem um interesse na empresa, ele quer o melhor para a empresa. Isso vai além da função dele. Eu enfrentei várias vezes durante a minha carreira situações onde o profissional falava assim para mim: não, eu não vou fazer isso, não. Eu já atingi o meu objetivo da minha área já está atingido, então para mim isso está bom. Sendo que a área dele é apenas uma parte da empresa como um todo, não adianta nada ele atingir o objetivo da área dele e a empresa está indo mal. Então, pessoas assim são mal vistas. Por quê? Elas constroem chaminés, como a gente falava, constroem muros, e elas acham que a área dela é uma empresa e é autossustentável. E não é. A gente precisa sempre olhar para a empresa como um todo. Então, se tem coisas que você pode fazer fora da sua função que contribuem para a empresa como um todo, isso é extremamente positivo e vai ser muito bem visto. Você transmite a mensagem ou a imagem de que você se preocupa com o todo. E isso para uma promoção é fantástico, isso é uma boa coisa para você fazer. Então, participar de reunião é assim, sempre tem que falar alguma coisa desde que você traga valor. Bom, acredito que não tenham mais perguntas. Então, o que eu queria deixar de mensagem final para vocês é o seguinte: olha, ser e parecer é uma questão de escolha. Não acreditem que vocês são assim e não tem jeito, porque tem. As habilidades a gente adquire. E isso é uma coisa que muda o tempo todo. Então, ser e parecer é uma questão de escolha. Basta você querer ser diferente e você vai ser, você vai conseguir. Mas você só vai ser promovido se você tiver os dois, né? Você tem que ter o ser e você tem que parecer. Essa é a promoção sustentável, né? Você não pode fazer marketing falso. Não, você tem que mostrar alguma coisa que você é de fato. E assim você vai estar mais perto da sua promoção. E aí, só para dar um recado para vocês, em breve eu vou divulgar mais informações, mas eu vou fazer um evento chamado Semana da Carreira Executiva. E é um evento onde eu vou mostrar o caminho para você se destacar de fato no mundo corporativo e ser promovido para cargos executivos que ganham altos salários. E esse evento ele vai ser composto de 2 fases. A primeira fase vão ser 10 lives de aquecimento. E essas lives vão acontecer. O evento é totalmente gratuito, tá? Vai ser online também, então é tranquilinho. Mas o que vai acontecer? Nas 2 próximas semanas vão ser essas lives de aquecimento, que vão ser 10 lives, ou seja, eu vou fazer 10 lives, elas não são exatamente todo dia, tem um cronograma, você pode acessar aí meu Instagram,
que lá vocês vão conseguir ver o cronograma das lives a partir do dia 4 do 10. E essas lives, basta chegar aqui nesse horário, tá? Vai ser às 19, tem algumas lives que vão ser sábado de manhã. Então, basta você chegar lá e assistir a live, vai ser assim. E aí, a partir do dia 18 de outubro, aí sim a gente começa a semana da carreira executiva propriamente dita. Vão ser 3 aulas, que aí realmente é a cereja do bolo. Nessas 3 aulas eu vou mostrar, vou dar muito conteúdo, vou mostrar para vocês realmente qual que é o caminho para a sua promoção. Então, se preparem. Só que, para participar da semana em si, vocês vão precisar se inscrever. As inscrições não estão abertas ainda, eu vou abrir as inscrições no dia 4. Mas eu já estou antecipando para vocês saberem como é que funciona. E a partir do dia 4, no dia 4 a gente vai ter uma live muito interessante, às 19 horas também, onde eu vou explicar em detalhes como vai funcionar a semana da carreira executiva. O que você pode esperar, o que você vai conseguir, tudo. Então, se programem aí para essa live, que ela é muito importante. E no próprio dia 4 vão estar abertas as inscrições para a semana da carreira executiva depois, tá? Então, aqui eu tenho só mais alguns comentários. O Marcelo falou, show, Alexandre, obrigado. Foi pela resposta que eu dei. Bom que eu respondi, Marcelo, qualquer coisa, estou à disposição. E a Lia está falando aqui, top só live, aprendo muito, obrigado. Eu que agradeço aí a presença, Lia, é bom que eu esteja agregando alguma coisa. Então, é assim, lives como essa são toda terça e quinta às 19 horas, tá? Então, vocês podem se programar, toda terça e quinta às 19 horas tem live. E a partir da semana que vem, aí a gente começa o aquecimento para a semana da carreira executiva. Então, vai ser mais intenso, né? A gente vai ter lives aí quase que todo dia. Vão ser 10 lives em 2 semanas. Então, aí vai ter muito conhecimento. Então, Lia, recomendo muito que você se programe aí para participar. Vai valer muito a pena. Ok? Então, pessoal, boa noite. Obrigado aí pela presença. E a gente se vê na quinta-feira, às 19 horas, tá? Então, depois de amanhã, às 19 horas, tem mais live. Até lá.